Esse é o estudo diário do Tânia para a data judaica de 18 de Menachem Av. Nós estamos terminando a carta sagrada de número 5, quando o Alter Rebbe estava conclamando os Hassidim a reforçarem o seu empenho na mitzvah da tzedakah, na prática de caridade e de bondade. Ele nos explicou vastamente, baseado inclusive nas escrituras e nas interpretações místicas, como, apesar de toda a importância da Torá, somente a Torá ainda não é suficiente para desencadear e principalmente para trazer até o plano terrestre as bênçãos novos fluxos ou cotas de energia divina. O que sim consegue produzir e realizar isso é a prática de bondade, porque esse gesto de Deus dar acima da cota, mais do que foi estipulado, isso é uma bondade divina. E o que estimula, o que motiva a bondade divina, esse despertar superior de Deus, de fazer bondade conosco, o que desperta, o que motiva isso é o nosso despertar aqui embaixo, quando nós tomamos uma iniciativa semelhante, quando nós realizamos aqui embaixo tzedakah, caridade e prática de bondade. E agora o Alter Rebbe conclui finalizando, nos dizendo que nesse assunto também existe uma diferença entre o fluxo divino, entre a energia divina que é atraída nos mundos superiores, desencadeada nos mundos superiores, em relação à energia que é atraída e trazida até o nosso mundo inferior, nosso mundo terrestre. Qual a diferença, a variação? Ele nos fala que nós vamos entender isso baseio a partir de tudo que pudemos expor anteriormente. Nós vamos entender também Mashekatava Arizal, aquilo que escreveu o cabalista Rabbi Yitzhak Luria, o Arizal, o famoso Arizal, Sheyesh Beit Minei Neshamot Be'Israel. O Arizal fala que existem de forma geral 2 tipos de almas em Israel, ou seja, que no povo de Israel existem 2 tipos, de forma bem geral, abrangente, existem 2 categorias, 2 tipos de almas. Existem Neshamot Talmidei Chachamim, existem aquelas almas dos sábios e eruditos da Torá, Haoskim Batorá Kolyemeihem, aquelas almas que são mais moldadas para o estudo da Torá e que estão presentes nos sábios estudiosos da Torá. Existem aquelas pessoas que se dedicam à Torá todos os dias, toda a sua vida, que a ocupação delas full time é se dedicar ao estudo da Torá. Então elas fazem isso, são capazes disso, porque elas são portadoras e possuidoras de uma alma especial, uma alma específica direcionada para o estudo da Torá. Existem também, nos diz o Arizal, o Neshamot Balei Mitzvot. Existem almas que são mais propensas, mais direcionadas para a prática das mitzvot, Haoskim Bitzdakah U'Gmilut Chassadim. E essas almas se dedicam mais à prática da tzedakah, a dar caridade e a fazer bondade, benevolência, benemerência. Então ele nos diz o que significa isso. Assim falou o Arizal, mas ele pergunta o que significa isso. Dele chorá, à primeira vista, Haregam Talmidei Chachamim tzrichim lasok b'gmilut chassadim. Com tudo que nós vimos, e não só pela Kabbalah, pelo Talmud, aparentemente também os estudiosos da Torá, mesmo os eruditos da Torá, eles também precisam se dedicar à prática de bondade, eles também precisam se ocupar com o próximo, semelhante, etc., conforme a gente estudou acima, que Mamara botei no Zal, conforme o dito dos nossos sábios de abençoada memória, Sheafilo Torá em Lo, que aquele que diz que eu tenho somente Torá, a minha vida é apenas e tão somente Torá, se ele não pratica bondade, então na prática nem tampouco Torá ele possui e tem. Não existe Torá sem bondade, sem estar acompanhada de prática de bondade. Então aparentemente, o que significa essas almas dos estudiosos que se dedicam à Torá? Eles não estão isentos, eles também precisam praticar bondade e caridade. Então ele vai nos explicar aqui que com certeza, quando Arizal se referiu, quando o cabalista Arizal falou, aqui se referiu aos estudiosos da Torá, que se dedicam à Torá toda a vida,
sem dúvida ele não estava excluindo. É claro que esses estudiosos também se dedicam, também praticam tzedakah e realizam bondade e benemerência, porém a ênfase deles, o principal na vida deles é o estudo da Torá. O que mais preenche o seu tempo, onde mais eles concentram as energias é no estudo. Eles também fazem as mitzvot, sem dúvida alguma, também praticam tzedakah, também fazem bondade, mas o principal na vida deles é o estudo. Enquanto que essas almas que o Arizal catalogou como balei mitzvot, aqueles que fazem as mitzvot, são aquelas pessoas que a maior parte do seu tempo e energia, com certeza eles também estudam Torá, mas eles estudam, sei lá, meia hora por dia, uma hora por dia, mas a principal energia e tempo deles está voltada, direcionada para as mitzvot e a prática de bondade e a tzedakah. E ele nos diz que aqui existe uma vantagem, uma superioridade em termos espirituais, naqueles mesmo que dedicam a maior parte do seu tempo à prática da tzedakah e gmilut chesed, mesmo que isso seja ao custo do estudo da Torá. Por isso ele vai nos explicar que são necessárias as duas almas, com esses dois tipos de atuação. Então, isso que ele nos diz, ela she'tamidei chachamim shetoratan ikar verov yemeihem ba, aqueles sábios estudiosos eruditos da Torá, que fazem da Torá o seu assunto principal em termos espirituais. Eles também cumprem as mitzvot, eles também praticam atos de bondade, gmilut chesed, e eles também fazem tzedakah, mas a maior parte do seu tempo, verov yemeihem ba, a maior parte dos seus dias está voltado e direcionado para a Torá, o miut yemeihem b'gmilut chesedim, e a menor parte dos seus dias que é voltada para a prática de bondade, preocupação com o próximo e semelhante. הנה פעולת התעוררותם דילתתא לעורר חסד עליון, להמשיך ולהוריד אור אין סוף המלובש בחוכמה עילאה, מקור תורת השם שבפיהם, ורק לעולם הנשמות שבבריאה. Então ele diz, na verdade, nós falamos para poder descer, para poder atrair até o plano mais baixo, até os efeitos elevados espirituais desencadeados pelo estudo da Torá, é necessário, é imprescindível também tzedakah e chesed, caridade, atos de caridade e de bondade. Então, como nós dissemos, essas almas desses Talmidei Chachamim, desses estudiosos da Torá, a maior parte do tempo eles dedicam ao estudo da Torá, mas eles também fazem bondade e caridade, porque é isso que vai atrair, por assim dizer, mais para baixo, concretizar as bênçãos no plano inferior. Então, para eles poderem atrair e fazer descer a luz infinita de Deus, que está revestida na Chokhmah, na primeira das 10 sefirot, a sabedoria divina, a sabedoria suprema, que essa sabedoria suprema é a fonte da Torá de Deus, que está presente nas suas bocas incessantemente todos os dias. Porém, se fala, já que eles levam uma vida mais espiritualizada, já que eles estão estudando a Torá mais tempo do que se dedicando à benemerência, à tzedakah, à caridade, etc., então eles conseguem atrair também para baixo, porque eles fazem tzedakah, mas em menor medida do que o estudo da Torá. Então eles atraem essa luz, luminosidade da Torá, porém só até um certo nível. Ele nos diz que eles conseguem atrair essa luz e energia divina, urak leolam aneshamot shebibriah, apenas até um plano espiritual, que é o do chamado mundo da criação, aquela luz que está em Chokhmah de Atzilut, em Chokhmah do mundo da emanação, que é de onde se deriva a luz da Torá, etc. Eles conseguem fazer isso descer, se aproximar de nós, porém eles conseguem trazer isso apenas para o mundo das almas, que se encontra, que ainda é um mundo desincorporado, não físico, um mundo onde se encontram as almas, o mundo de Briah, o chamado mundo da criação, a primeira criação divina. Isso dependendo de qual é a temática do seu estudo, ou onde ele está se dedicando no estudo da Torá, porque cada tipo de estudo consegue atrair essa luz e energia da Torá até um plano distinto, um plano mais baixo.
quanto mais baixo, mais próximo de nós, não é? Então ele diz, dependendo de qual é o estudo, se é através da lidei Esek Talmud, através do estudo do Talmud, da Gemara, eles conseguem com isso atrair essa luz de energia divina apenas até o plano espiritual chamado Briá, o mundo da criação, mas que ainda é um mundo espiritual, onde lá residem as almas. Ulemalachim shebeyetzirah al-yedei limud ha-mishnah. Através do estudo da Mishnah, ou seja, o estudo da Gemara consegue trazer essa luz de energia divina até o plano de Briá. Através do estudo da Mishnah, isso inclui também Halachot, etc. Então, com isso, ele consegue trazer e baixar essa influência, esse fluxo, até um plano mais baixo, que é o chamado mundo da formação, Yetzirah, onde lá se encontram anjos, etc. Yan heyot chayut haneshamot ve'amalachim nishpaot mitzirufei otiot adibur. E Torá Shebal Peh mekor haotiot umechochma ilá kanal. Ele nos diz uma vez que as almas no seu estado abstrato, na sua forma espiritual, assim bem como os anjos, eles recebem a sua vitalidade da combinação das letras divinas da fala de Deus, e isso é similar a Torá Shebal Peh. Mishnah e Gemara, que nós falamos que compõem o Talmud, isso é chamado da Torá oral, porque inicialmente isso era transmitido somente de forma oral, verbal. O que significa oral? Torá Shebal Peh, a Torá da boca. Ou seja, aqui boca, pronunciamento divino, a palavra de Deus na Torá, presente na Gemara e na Mishnah. Então isso é similar à palavra de Deus, que no Gênesis deu origem a todas as criaturas. O Mekor Haotiot, a fonte de todas essas letras, o Michochma Ilá Kanal, reside na sabedoria, tudo se desencadeia e começa a partir da Chochma superior. Em outras palavras, ele está nos dizendo aqui que os mundos superiores espirituais foram criados também através das letras das palavras divinas. Porém, nesses mundos espirituais, como a gente já explicou, lá estão presentes a alma das letras, a parte profunda interior das letras, lá brilha, ilumina, se faz revelada também a forma das letras conforme elas se desprendem do nível mais alto da sua origem inicial, que é na Chokhmah superior. Porém, nesse nosso mundo físico, aqui como nós já vimos, se consegue trazer apenas o corpo da letra, da palavra, ou a parte material da letra, por assim dizer, a parte externa delas. Por isso, aquelas almas cuja ocupação principal é a Torá, a ocupação principal quando estando aqui nesse mundo incorporadas, elas se dedicam mais a Torá, que a Torá é a palavra divina, mas de uma forma mais espiritualizada, elevada. Então o alcance das suas ações, também das suas ações em termos de estudo da Torá, e sempre enfatizando, eles também cumprem as mitzvot, praticam os preceitos e também fazem tzedakah e bondade, mas em menor medida. Ou seja, a dedicação máxima deles se concentra no estudo da Torá, mas já que a Torá é algo tão espiritualizado, é a palavra de Deus, etc., por isso também a bondade que eles desencadeiam de Deus fazendo descer o fluxo divino, energia vital, bênçãos divinas para esse mundo, também fica mais espiritualizada, fica mais num plano espiritual. Isso desce até o mundo de Briá ou o mundo de Yetzirah. O efeito da Torá deles, dependendo se é Gemara, Talmud, chega até o plano de Briá, o mundo da criação, se é Mishnah, chega até o mundo da formação Yetzirah, mas permanece, isso paira e permanece de uma forma mais abstrata e espiritual, nos planos elevados, mas sem chegar a atingir, sem chegar a descer até o plano físico e terrestre. Porém, por outro lado, ele nos diz, através da fala, falando palavras de Torá, dessas almas, já que são palavras mais refinadas, elevadas, o efeito delas permanece também mais elevado, refinado no plano espiritual.
como se faz descer esse fluxo divino, essa energia divina, como se atrai isso até aqui embaixo, de forma palpável, num bem físico, material, representando mais saúde, mais sustento, mais parnassá, sucesso nos empreendimentos aqui, etc., para atrair essa cota adicional de energia divina para o plano, para o nosso mundo aqui terrestre, para o plano material. Para isso é necessário chesed, muita bondade, porque como falamos, descer, fazer descer uma energia tão elevada até um plano tão baixo, inferior, isso é um gesto de chesed divino, de bondade extrema de Deus. E como que Deus diz para nós, vocês querem, esperam chesed da minha parte, eu quero primeiro ver que vocês mesmos estão fazendo chesed, bondade, praticando caridade com seus semelhantes, com o próximo. Isso vai motivar, isso de forma recíproca vai causar que Deus também faça chesed, bondade e caridade conosco. Mas quem são os especialistas nisso? São justamente aquelas pessoas que dedicam a maior parte do seu tempo à prática de tzedakah, benfeitoria, benemerência. Isso que ele prossegue nos dizendo, ach leamshich uleorid he'ara vechayut mibchinat hevel ha'elion heitatah leolam hazeh hashafel. Porém, para conseguir atrair e fazer descer essa luz divina, esse brilho da luz divina, ou essa vitalidade, essa energia vital de Deus, que é derivada do alento superior, aquilo que vem da palavra divina que está indicado na letra rei final do tetragrama, para fazer essa influência, esse fluxo elevado, sagrado, maravilhoso, descer e chegar até esse mundo inferior nosso, mundo físico e material, Sheu Tzimtzum Gadol Beyeteros, onde aqui se necessita um encobrimento, uma ocultação, um tzimtzum, uma condensação maior ainda. Por quê? Porque o nosso mundo, como a gente já explicou, ele não é capaz de conter uma revelação divina muito grande, porque nós não somos recipientes capacitados para tanto. Então aqui vai ter que ocorrer uma condensação, ocultação muito grande, e para motivar e causar isso, lo dai beitoreruta diletata, não é suficiente, não é bastante ainda o despertar inferior, espiritual provocado pelos sábios estudiosos da Torá, shel tamidei chachamim, haoskim miut yemehem bitzdaka u'gemilut chassadim, por mais que eles estão realizando algo fabuloso, maravilhoso, estudando a Torá sagrada de Deus, que isso é uma grande mitzvah, e eles também praticam mitzvot, eles também fazem bondade e caridade, mas a bondade e caridade deles é apenas uma menor parte do seu tempo e da sua energia, e para desencadear e conseguir trazer, baixar, fazer com esse tzimtzum se realize essa condensação para trazer essa luz até o plano mais inferior, essa atividade deles, dentro dessa escala, ou seja, prioridade maior para o estudo da Torá e bem menor para a prática de bondade e caridade, isso ainda não é suficiente. Quem vai conseguir trazer essa energia divina até o plano inferior, concretizando ela aqui no plano terrestre, materializando ela em forma de bênçãos palpáveis, isso vem, ela lhe dei toreruta de balei mitzvot, isso acontece e ocorre, é desencadeado por aqueles que se ocupam das mitzvot, essencialmente a maior parte do seu tempo, dedicando a isso a maior parte das suas energias, aos kim rov yemehem bitzdaka u'gemilut chassadim, aquelas pessoas que se dedicam a maior parte do tempo à realização de tzedakah, de caridade e à prática de bondade. O como shkatuv, como shenitbaer belikutei amarim bechelek aleph, perek lamed dalet, como esse conceito também, o Alter Rebbe, ele nos nota que ele já explicou na primeira parte do Tânia, no capítulo 34. Velachen, prossegue o Alter Rebbe e nos diz, por isso, também aqueles que se dedicam mais a tzedakah e bondade, eles são chamados, velachen nikreu tamchei oraita, aqueles que dão sustentação à Torá. Muitas vezes eles também são os patrocinadores daqueles que podem, para que aqueles que querem possam se dedicar integralmente ao estudo da Torá, mas os nossos sábios chamaram aqueles que fazem tzedakah e bondade de tamchei oraita. Os sustentáculos, eles são aqueles que dão sustentação à Torá.
והן בחינות ומדרגות נצח והוד, ליותן ממשיכים אור התורה למטה לעולם העשייה. E cabalisticamente falando, se fala que eles se encontram no nível, na categoria da Sefirot, dos atributos de Netzach e Hod. Netzach significa vitória, Hod esplendor, mas mais do que significam numa tradução literal, que ainda não diz nada, na linguagem cabalística, na metáfora do corpo espiritual, da divindade, assim como nós falamos que Chesed está indicado Chesed e Gvurá nos membros superiores, Chesed Droi Yemina, Chesed do braço direito, Gvurá o braço esquerdo. Da mesma forma se fala que os membros inferiores, por assim dizer, como as pernas naquele gráfico famoso cabalístico das 10 Sefirot, então lá se fala nas pernas, direita e esquerda, Netzach e Hod. Na verdade, esses atributos Netzach e Hod, como as pernas que deixam o corpo de pé, dando a ele a estrutura, né, estruturando ele para que ele permaneça de pé. Assim também se diz que esses que se dedicam a tzedakah e Gmilut Chesed, a caridade e prática de bondade, talvez não são as cabeças, ou talvez até os chamados braços, Chesed e Gvurá, que tem amor e temor, de onde é derivado o sentimento a Deus, amor e reverência, talvez também não seja a especialidade deles. Talvez estão mais para pernas, mas no final das contas é a perna que deixa o corpo de pé, é a perna que deixa o corpo ereto, é a perna que deixa a cabeça onde ela tem que estar. Por isso eles são chamados de sustentáculos da Torá, aqueles sobre os quais a Torá se apoia, se sustenta, e eles são equivalentes na terminologia cabalística, Sefirot. Eles personificam os atributos de Netzach e Hod. Inclusive, Netzach, quando se fala em vitória, por assim dizer, ou seja, quando a pessoa, por exemplo, deseja alguma coisa, ela quer fazer alguma coisa, levar a cabo, mas começam a surgir obstáculos e dificuldades, etc. Então se fala que existe esse atributo de Netzach, aqui é de sair vitorioso, de superar todos os obstáculos, de ultrapassar todas as barreiras, enfim, e conseguir vencê-las de forma que a pessoa alcance os seus objetivos, superando todos os obstáculos, até que ele leve a cabo aquilo que é desejoso, aquilo que ele quer fazer, aquilo que é positivo. Então, essa Sefirot, Hod tem também o seu aspecto, ou seja, são as molas propulsoras, são as motivadoras de levar a cabo aquela ideia que estava no plano intelectual, que desceu para o plano emocional, mas na hora de descer isso, de levar isso à prática, então elas são instrumentais para levar isso ao campo prático, Netzach e Hod. Por isso ele nos diz que aqueles que se dedicam a maior parte do tempo às mitzvot, e particularmente a tzedakah, caridade e prática de bondade, que a ideia, o conceito deles é justamente trazer até o plano mais baixo todas as bênçãos divinas, aquilo inclusive que é atraído, desencadeado pelos estudiosos da Torá, somente é trazido para o campo inferior. Por isso se fala que eles dão sustentação para a própria Torá, porque aquilo que vai possibilitar e propiciar que os efeitos do estudo da Torá se materializem aqui embaixo no plano terrestre são essas pessoas, através da atividade, do trabalho realizado por essas pessoas na prática de tzedakah e bondade. Com isso eles conseguem trazer essas bênçãos até embaixo. Finaliza o Alter Rebbe nos dizendo: por isso nós podemos, a partir disso nós podemos também entender por que a Torá também é chamada de Maaseh, o ato da tzedakah, uma ação da tzedakah. Ou seja, ele nos diz, assim fala um versículo, Vehayah Maaseh tzedakah shalom, o ato de caridade será paz, mas ele chama a caridade, a tzedakah, de um ato, de uma ação, assim um versículo em Yeshayahu, Isaías 32. Então ele nos diz, como Shkatuv, Vehayah Maaseh tzedakah shalom, porque al shem shepeulato leamshich or Hashem leolam asiyah. Diz, Vehayah Maaseh tzedakah, o ato, a ação da tzedakah, trará paz, mas ele chama a tzedakah de ação, porque o efeito da mitzvah de tzedakah é de trazer a luz divina até o mundo e o campo da ação.
que é o nosso mundo. Ou seja, nós vimos que os estudiosos da Torá conseguem atrair a luz divina de Atzilut, do campo da emanação, somente até Briá e Yetzirá, até os campos chamados na Kabbalah de criação e formação, mas não para o campo da ação, que é o campo no qual nós estamos inclusos. Por isso, o campo da ação, como se traz a luz divina até ele, através da Tzedakah, por isso a Tzedakah é chamada do ato, a ação da Tzedakah. Por quê? Porque ela traz essa luz divina até o campo da ação. E aqui, a partir disso, nós vamos entender, ele nos fala que esse é o significado mais sutil daquilo que foi afirmado no Zohar, que nós trouxemos no início da carta, estávamos analisando e perguntamos como isso funciona. O Zohar fala, o Rabbi Shimon Bar Yochai assim chorou e disse: Man avid shema kadisha, quem é capaz de fazer o nome de Deus? Avid, fazer quer dizer compor o nome de Deus, montar, estabelecer o nome de Deus, fazer o nome de Deus, que por assim dizer, que cada letra esteja no seu devido lugar, mas não só cada letra, isso não é um quebra-cabeças, não é um jogo de palavras cruzadas. Fazer o nome de Deus significa botar o fluxo da divindade, a luz divina, nos lugares adequados. Diz, fazer o nome de Deus significa que o nome divino tetragrama, com tudo aquilo que a gente explicou longamente, extensamente nesse capítulo, nos encontros anteriores. Então isso, na verdade, o nome de Deus já existe de antes, ou seja, o nome de Deus está presente com toda a luz divina, com toda a energia que ele contém, que ele possui. Mas a questão é fazer com que isso se desencadeie e chegue, otimizar isso, que toda essa energia se desencadeie e chegue até onde ela pode chegar. E isso depende de nós, chegar até os níveis mais baixos, até o plano mais inferior. Ou seja, o nome sagrado de Deus, com toda a sua energia, já está lá, está presente. Mas o que cabe e compete a nós, atrair essa revelação do nome de Deus aqui até o plano de Asiá, até o plano da ação. E como ele nos disse, o que provoca e desencadeia o despertar nosso aqui embaixo, ao fazer tzedakah, ao praticar caridade e fazer bondade aqui no plano inferior terrestre, que com isso, meorer chesed elyon, nós despertamos similarmente e reciprocamente a bondade suprema de Deus, para que ele também faça bondade conosco, leamshich oren sov, atraindo a luz infinita de Deus, mibchina chokhmah ilaha, do nível mais elevado que ela se encontra, que é a chokhmah superior, a chokhmah suprema, que está indicada na primeira letra do tetragrama, como a gente comentou, Yud Shel Shem, fazer isso descer um pouco mais, Lehei Shel Shem, até a letra Rei do nome divino, ou seja, até a letra Rei final, que indica a palavra de Deus, Bechinata Dibur, Veruach Pividvarach, por assim dizer, por assim chamar o alento divino, que dá origem a todo o universo, fazer essa luz divina adicional, transcendental, também se manifestar, também se revelar aqui no plano terrestre, que dele aspia leolam asiá, de forma que ela impacte e cause uma influência até mesmo no plano físico terrestre, que haja um pouco de revelação divina até nesse nosso campo da ação material. Ou seja, para realizar esse processo, desencadear o movimento da luz e energia divina, da sua fonte inicial na letra Yud do tetragrama, fazendo isso chegar até a letra Rei final. Isso é uma descida muito grande, muito intensa. Isso significa fazer o nome de Deus, compor, como a gente consegue atrair essa luz para que ela desça até os planos mais inferiores e ela consiga impactar e chegar até o nosso plano da ação, como a gente falou, isso através da ação prática da tzedakah, praticando, agindo com bondade e com caridade. E ele nos traz, ele conclui, termina aqui com mais um exemplo relacionado à expressão verbal, a fala, como ela é trazida ao plano
prático da ação, tomando como exemplo, mas guardando as devidas proporções, né? Uma pessoa não fala sozinha, uma pessoa fala para os outros, se dirigindo aos outros. Quando ele está sozinho consigo mesmo, ele não fala, não precisa falar. Somente quando ele quer se dirigir para outros, daí ele fala. O que significa? Ou seja, ele concentra, mesmo que limitando o seu pensamento dentro da fala que ele vai expressar para os outros. Da mesma maneira acontece, por assim dizer, como exemplo, em relação a Deus. Assim como a fala é para outros e não para si próprio, da mesma maneira, quando a pessoa vai falar, ele tem que condensar e limitar muito do que ele tem no seu pensamento e sentimento. Isso exige muita limitação e condensação. Mas da mesma forma acontece também acima, ou seja, que para atrair a luz divina para esse mundo através da palavra de Deus, que isso é como que ele está falando para outros,